Todos, nosso curso de hebraico. Vamos dar prosseguimento agora na segunda parte, vamos considerar assim, a segunda parte da apostila, avançando nos nossos estudos, tendo para hoje, para iniciar, vamos falar sobre adjetivos. É mais um ponto da nossa matéria de hebraico. Muito bem. Adjetivos, vamos acompanhar na apostila o nosso comentário. Adjetivos, assim como no português, isso para qualquer língua, né? O adjetivo é tipo de palavra que qualifica ou modifica um substantivo. Vamos pegar um exemplo simples. Eu quero dizer, é um grande peixe. Então, temos a palavra peixe, que é o substantivo, e se eu digo grande, é uma qualificação, é uma característica desse peixe. O adjetivo serve para isso, para dar característica a um substantivo. Ó, monte alto. Então, temos a palavra monte, é o nome de um elemento, é um substantivo. E o alto é o adjetivo, é a sua característica. Expressões dessas que a gente usa o tempo todo, né, na língua. E a Bíblia também está repleta dessas expressões. Nós vamos ver algumas delas aqui na nossa aula. Aí vem a especificidade do hebraico. Por exemplo, no português, a posição do adjetivo, antes ou depois do substantivo, às vezes altera o sentido, às vezes não, dentro de uma frase, dentro de um contexto. No hebraico, aí vem a diferença. No hebraico, a posição do adjetivo define diretamente o sentido da expressão. No português, a pessoa pode usar alto monte, monte alto. E no hebraico é um pouco diferente. Tem posições mais fixas. O adjetivo colocado antes ou depois do substantivo define mais o sentido daquela expressão que está colocada ali. Então, dentro disso, vamos ver que o hebraico tem as funções atributiva e predicativa dos adjetivos. Nós vamos ver essas duas funções na aula de hoje. Vamos pegar o exemplo aqui. Um grande monte. Se desejamos dizer isso em português, eu posso dizer grande monte, monte grande. No português vai valer mais a questão estilística. Às vezes por uma questão poética, o autor muda a ordem para aplicar numa letra de música, num poema e tal. No hebraico, não é só escolher a ordem. No hebraico tem uma estrutura. Observando aqui na imagem, lembrando que é sempre da direita para a esquerda, né? Então temos aqui, em primeiro lugar, o substantivo do lado direito e o adjetivo depois, em segundo lugar. Então temos aqui a palavra har. Har é monte. Daí vem aquela palavra Armagedon, que aparece na Bíblia, é importante, né? É o monte de Megiddo. Har é monte. E Gadol, o adjetivo, é grande. Então, se eu quero dizer um grande monte ou um monte grande, no hebraico vai ficar Har Gadol. Vai ficar nessa ordem. A palavra, o substantivo na frente. O substantivo na frente e seguido do adjetivo. Gadol. Gadol é grande. Aqui está esse exemplo. O substantivo na frente e o adjetivo depois. Agora vamos ver essas duas funções, a atributiva, como está aqui, ó, atributiva e predicativa.
Vamos entender isso. Função atributiva é porque o adjetivo simplesmente atribui uma qualidade ao substantivo. Só está trazendo uma qualidade daquele substantivo, uma característica. Usamos aqui 3 exemplos. Eu digo um bom nome. E o hebraico está aqui, eu coloquei a transliteração na esquerda. Shem Tov. Shem Tov, Shem é nome, Tov é o adjetivo, bom. Veja que literalmente está nome bom. Nome bom. Aí o português tem os seus hábitos, tem o seu costume. É mais usual. Veja que o português depende muito do usual, do cotidiano da língua. Como os falantes usam os adjetivos. Nome bom, literalmente é isso. Nome bom. Mas no uso do português, no cotidiano das pessoas, é mais fácil a gente ouvir alguém falar um bom nome. Um bom nome. Shem Tov. Ou seja, substantivo na frente, adjetivo seguindo. A segunda expressão, árvore. Então temos aqui uma grande árvore. Etz gadol. Etz, árvore. Gadol, é grande. Aqui um detalhe também, questão do gênero do substantivo. Nós já vimos na aula anterior que os substantivos no hebraico, às vezes, o que é feminino para nós, para eles, é masculino. Ou o que é masculino, para eles, é feminino. Isso é normal, a questão do gênero do substantivo pode variar de uma língua para outra. Acontece muito com o hebraico, acontece com o alemão também. Por exemplo, em português nós temos o sol, a lua, sendo sol substantivo masculino e lua substantivo feminino. Em alemão, isto é diferente, porque em alemão é a sol ou lua. O gênero na língua alemã varia nesse caso aí. E o hebraico tem isso também. Em português, a palavra árvore é feminina, é a árvore. No hebraico, porém, é masculina, como é no espanhol, é árbol, árbol, no espanhol. E no hebraico é o árvore. Então, vamos entender assim que o árvore é masculino, né? Então, etz gadol, uma grande árvore. Eu estou colocando na frente aqui no português, estou colocando o artigo indefinido, uma. Depois nós vamos ver no tópico seguinte, depois da parte de adjetivos, vamos ver também os artigos. Aí é mais questão de tradução. Eu posso simplesmente dizer grande árvore, eu posso dizer árvore grande, aí é a questão da tradução. Eu coloquei essa tradução, uma grande árvore, mas eu posso traduzir grande árvore, posso traduzir árvore grande, uma árvore grande. Aí é a questão da tradução. Mas o padrão do hebraico vai ser esse: o substantivo seguido do adjetivo. Etz gadol. A terceira expressão é um grande jardim. Mesma coisa, mesmo critério. Eu posso dizer jardim grande, um grande jardim. Veja, a questão mais de estilística. Parece ser mais usual aqui para o falante brasileiro se expressar dessa maneira, um grande jardim. Gan, gadol.
Gan é a palavra jardim, é a mesma usada lá no começo de Gênesis, jardim do Éden. Gan Eden. Então aqui, Gan Gadol, jardim grande. No caso aqui é palavra masculina mesmo. Então é isso. Quando está na função atributiva, que é simplesmente atribuir uma característica ao substantivo, vamos ter esse padrão. O substantivo precede o adjetivo. Substantivo antes, adjetivo depois. É a função atributiva. Então aqui está. Na função atributiva, o adjetivo é colocado após o substantivo. Aí vem mais uma regrinha. Se houver artigo definido no substantivo, o adjetivo também deverá recebê-lo. Aqui vem outra peculiaridade do hebraico e não é normal do português. Porque nós vimos nesses primeiros exemplos, eu coloquei as expressões mais simples que, para o hebraico, vamos dizer assim, é a expressão indefinida, ela não está com artigo definido. Por isso que nós traduzimos aqui como uma grande árvore, um bom nome, não tem artigo definido aqui. É chamado indefinido. Agora vamos ver, nesse segundo caso, quando o substantivo está definido. Aqui eu já mudei. Veja que aqui está precedido de artigo. É o grande monte. Agora está especificando que não é qualquer monte. É o grande monte. Quando vem o artigo definido na frente, em português, note-se que o artigo está na frente do adjetivo ou do substantivo. O artigo só vai aparecer na expressão uma vez. O grande monte. Mas no hebraico, literalmente é o grande, o monte. Ou então, o monte, o grande. O artigo é repetido. Essa é a regrinha do hebraico. Aí, nesse caso, não é só estilístico. Aí é a regra mesmo. Se não tiver artigo, não tem artigo em nenhum deles. Mas no caso aqui, se aparecer o artigo na primeira palavra, vai aparecer na segunda também. Essa letrinha aqui, esse Ra, a letra Re, com o patar, com o kamatz embaixo, com a letra A, esse é o padrão do adjetivo no hebraico. Nós vamos ver nos tópicos seguintes sobre artigo. Esse é o padrão do artigo definido. É HA. Aqui na transliteração é Ra, né? Então, HA. Ahar. O monte. Ha Gadol. Veja que o artigo está na frente do substantivo e está na frente do adjetivo também. E, portanto, repete-se o artigo. Literalmente é o grande ou monte, ou então o monte ou grande. Aí, esse é um padrão da língua. A outra expressão, a grande árvore. Com o artigo definido na frente, ha-etz hagadol. Então é essa a regra. Se aparecer o artigo aqui numa palavra, vai aparecer na outra também. Nas duas palavras da expressão. Haetz hagadol. A grande árvore. A árvore grande. E literalmente para nós seria isso. A árvore, a grande. Mas aí não é usual traduzir desse jeito. Então vai ficar no padrão do português, na tradução. A grande árvore. E eu coloquei aqui essa observação, questão do uso de cada língua, né? Quanto à tradução,
essa deve ser feita de maneira que acompanhe o melhor sentido em português. Esse melhor sentido no português tem mais a ver com o uso. Uma pessoa pode dizer em português, um grande carro. Ou então ela pode dizer, um carro grande. Note-se que no português existe uma sutileza de significado aqui. Uma questão semântica, né? Uma questão de sutileza no significado, que é definido mais pelo uso e não como uma regra da gramática. Se uma pessoa no Brasil está conversando com alguém e fala, aquele é um grande carro, parece-nos que ela está se referindo mais à qualidade daquele carro. Aquele tem um prestígio, que é um carro muito bom, que é de alto nível, e não ao tamanho diretamente. E quando a pessoa diz um carro grande, dá mais a entender para o ouvinte que está se referindo ao tamanho do carro mesmo. Ah, um carro é grande, tem muito espaço, tem espaço para mais passageiros, para mais bagagens. Ou seja, é uma sutileza de significado só pela troca da posição. Colocou o adjetivo na frente, colocou o substantivo na frente. Sutileza de significado. E o hebraico não tem muito isso, porque não é a troca da posição que vai dar essa sutileza, essa minúcia. O hebraico vai depender mais da ordem, da estrutura mesmo. Artigo na frente do substantivo, artigo na frente do adjetivo. Aqui é atributiva. Antes de avançar aqui, observe que no hebraico o artigo é um elemento, né, uma partícula que fica ligada à palavra que ele está qualificando. O monte. Em português, o artigo é uma palavra independente. Artigo definido. O, a, os, as. Masculino, feminino, singular, plural. E é uma palavra separada. Como aparece aqui. Ó. O grande monte. Note que o artigo é uma palavrinha independente. No hebraico, essa palavra fica ligada, não tem espaço. Ela está ligada no substantivo. E aqui, da mesma forma, o artigo ligado aqui, ele está junto do adjetivo. Então, essa é a forma do hebraico. Isso acontece com adjetivo, acontece com preposições, como nós vamos ver na sequência das aulas. O artigo é ligado na palavra que ele está qualificando. Então, vimos aqui a função atributiva. Voltando para entendermos o que é atributiva, na função atributiva é só atribuir a qualidade, é só atribuir a característica a um objeto, a uma pessoa, ou seja, um substantivo. Função atributiva é só atribuir. Agora vamos ver a segunda função. Temos a atributiva e temos a predicativa. Como predicativo em português, a gente lembra logo do verbo ser estar. Deus é amor. Então temos aqui um predicativo, estruturado com o verbo ser. Deus é. Isso em português é o predicativo. Quando se usa um verbo de estado, né? Ser, estar. Agora, vamos ver como isso muda no hebraico. Como é função predicativa, quer dizer que vai fazer uma afirmação acerca de um adjetivo, de um substantivo.
quando se faz uma afirmação sobre uma coisa, a gente usa o verbo ser. O carro é grande, então eu estou fazendo uma afirmação e estruturalmente empregando o verbo ser. O dia está bonito, veja, é uma afirmação a respeito desse dia. Tá? Isso no hebraico é função predicativa. Então, é função predicativa. Nesse caso, o adjetivo faz uma afirmação sobre o substantivo. Agora, olha qual é a regra. O adjetivo vai na frente do substantivo. Vamos observar aqui o padrão. Do lado direito, veja que agora já mudou. Do lado direito, o adjetivo, vai começar por ele. E depois, o substantivo. Como fica isso? Eu quero dizer, o monte é grande. Olha a diferença aqui. Aqui tem a presença da afirmação estabelecida pelo verbo ser. O monte é grande. Olha como está a expressão no hebraico. Gadol hahar. Gadol hahar. O gadol está na frente, ou seja, o adjetivo gadol, grande, adjetivo na frente, não está com artigo. O artigo está só no substantivo aqui. O monte é grande. Então, o artigo está na segunda palavra aqui, que é o substantivo. Har, o monte. Ou seja, literalmente aqui, podemos traduzir assim: grande é o monte. Lembrando que não se conjuga o verbo ser no tempo presente em hebraico. Né? Eu sou, tu és, ele é. O eu sou não é conjugado em português. Em hebraico, no tempo presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O verbo ser não é conjugado no presente no hebraico. Ele vai aparecer aqui na tradução. Vai aparecer na tradução. Ah, e como vamos saber que ele tem que aparecer? Por causa da estrutura. Aqui é uma estrutura de predicativo. E como dá para saber isso? Porque o adjetivo está na frente. Aí nós voltamos àquela explicação anterior. Em português, às vezes se coloca o adjetivo na frente, às vezes depois, mas por estilo. No hebraico não pode ser só o estilo, no hebraico é estrutura. Se eu colocar o adjetivo na frente, eu estou indicando que isso aqui é uma estrutura de predicativo. Eu estou afirmando alguma coisa acerca do substantivo. Grande, aqui, gadol, grande tá subentende-se aqui o verbo ser. Grande é har, o monte. Grande é o monte. Ou então, o monte é grande, na tradução. A outra expressão aqui, a árvore é alta. Outra vez aqui eu estou afirmando alguma coisa a respeito daquela árvore. A árvore é alta. Vamos montar a expressão no hebraico? Começa pelo adjetivo ram. R-A-M. Ram. Uma palavra muito usada na Bíblia, né? Porque é alto, elevado. Aqui que é um elemento que está dentro do nome de Abraão. Inicialmente, Abrão, né? Abrão, Avram, o pai elevado. Nós sabemos desse significado do nome de Abraão. Inicialmente, um pai exaltado, um pai alto, um pai elevado, Avram. E Deus muda o nome dele para Avraham. A mudança de nome
que estabelece outro sentido, né? Em vez de ser o Ram, o alto, elevado, passa a ser o pai de multidões, o pai de nações. Só pelo acréscimo de mais uma consoante ali, que forma a palavra multidão. Então, vamos ver aqui, Ram, muitas vezes aparece na Bíblia, como, por exemplo, Ramote de Gileade, nome de lugar. Ramote, né? Ram, ou seja, os montes de Gileade, as elevações, lugares altos em Gileade. Ramote, é o plural. Ou Ramá também, é nome de lugar na Bíblia. Ramá, o lugar alto. Então, aqui, como é função predicativa, a gente introduz a expressão com o adjetivo. Ram Haetz. Grande é o verbo ser. Aí, implícito aqui, Ram Haetz. Aqui, Haetz. A árvore. O artigo colado ali, junto do substantivo. Haetz. A árvore. Literalmente, alta é a árvore. Literalmente é isso. Então, essa é a função predicativa, quando se faz uma afirmação. E quando a gente vai fazer uma afirmação sobre uma coisa, usa-se o verbo ser. A árvore é alta. Estou afirmando uma coisa sobre essa árvore. Ram Haetz. Sim, Pastor, paz. É só para eu poder ver aqui se realmente eu estou entendendo, tá? isso. Pode falar. Então, eu tenho a primeira função, a função do adjetivo, que ele vem o substantivo primeiro, para depois o adjetivo. É como se eu Isso. estivesse fazendo um elogio. É, só Não necessariamente. só descrevendo, sem afirmar. Você só está É, dando a característica sem afirmar. e não essa é a função que você falou no começo, é a Atributiva. atributiva. Porque está atribuindo, né? Substantivo primeiro e adjetivo depois, porque, Isso, como no exemplo que o senhor falou, um grande carro não necessariamente é um carro grande, mas um exato. carro bonito, um carro bem feito. Isso, E na função predicativa, né, que o senhor está falando agora, isso, é o adjetivo primeiro, o substantivo depois, porque realmente eu estou afirmando, aquele carro é grande, porque ele tem, isso, sei lá, 2 metros, 3 metros, realmente ele é um carro grande. Estou constatando que aquele carro é um carro grande. exato. Isso é E aqui, interessante, né, no hebraico, né? Essa diferença, que o português fica, vamos dizer assim, o hebraico está mais padronizado que o português. O português vai depender muito do sentido, né, da nossa interpretação, do uso que o falante faz. Mas no hebraico é uma forma mais fixa. Se colocou conforme você já identificou, colocou o substantivo na frente, então eu já sei que é só uma atribuição. Se colocou o adjetivo na frente, eu já sei que ali está afirmando alguma coisa sobre aquele substantivo. Ou seja, no hebraico tem mais a ver com a ordem das palavras na frase mesmo. E o português depende muito dessas sutilezas, né, de interpretação do falante. outra coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante, que eu já havia percebido, é a questão do artigo colado com o substantivo, com a palavra. Isso. E aí, eu como leitor da língua portuguesa, parece que é a mesma palavra, a mesma coisa, faz Isso. parte. Parece que é a E aí, mesma coisa. aí, quando você pega um texto transliterado, porque eu estou usando assim, o Hebraico Pro, alguns textos transliterados, para ver se a minha leitura está sendo certa. Isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que o artigo fica coladinho ali, né? Exato. Algumas transliterações ainda se preocupam, na hora de traduzir,
Colocar um colocar um tracinho, né? traço, colocar um É, traço para isso, mostrar para o leitor da língua portuguesa que, apesar de eles estarem juntos ali no texto hebraico, eles são separados na língua portuguesa. exato. A sua percepção está correta. É isso aí. O irmão está evoluindo bem no estudo, percebendo isso. É realmente na transliteração, coloca um tracinho para dar essa indicação, né, de que realmente é separado. Mas para a gente que é estrangeiro, não está habituado a isso, isso é uma novidade, né? No português, o artigo é separado, a preposição é separada, mas no hebraico tem essa característica de colocar artigo na frente, junto, colado na palavra. Depois nós vamos ver que as preposições também têm essa característica. É diferente, é a gente que vai se habituando, porque se a pessoa não tem o costume, vai pensar que é uma coisa só. Inclusive, até para questão de consulta, por exemplo, eu pego um dicionário na mão, aí eu leio essa palavra, por exemplo, har, né, tá, o monte. Aí, desavisado, eu vou abrir o dicionário e vou ficar procurando, e não vou achar, porque o artigo está na frente ali, confunde. Eu já passei por isso uma vez numa aula, no curso de hebraico, e fiquei procurando, abri dicionário naquela palavra, e não achei. Aí tentei de outro jeito, tentei de outro. Aí, depois de muito custo, fui descobrir o que era, porque estava com um artigo na frente. Um substantivo estava com um artigo. Aí a gente fica achando até aquilo engraçado. Como é que eu não percebi antes, né? Mas é assim, para quem é estrangeiro, acaba se deparando com isso. Professor, muito obrigado por essa dica aí, porque eu estou com um dicionário hebraico, um léxico aqui, e, Isso. e se você não me avisa, eu ia cair no mesmo erro. É porque vai procurar pela primeira letra, não é isso? Sim, sim. Ah, ela está começando com um re. Então eu vou abrir o dicionário na página do re e vou procurando ali até achar. Aí a palavra está precedida por artigo. Aí como tem aquela brincadeira, cai na pegadinha. Aí agora já é bom a gente já ficar avisado, né? No hebraico tem esse detalhe. Saber se a palavra está com um artigo na frente. Se estiver, na hora de procurar, eu tenho que separar o artigo e procurar pela segunda letra, que, que é o início realmente da palavra. Isso também requer um pouco de hábito, né? Porque para iniciante, a gente vai pegar isso aos poucos, com o costume de estudar a língua, vai se habituando. E depois, por exemplo, Gadol. Gadol é grande. Se aparecer um Hagadol, então eu já sei que tem um artigo na frente, mas eu sei por causa do costume do uso. Para quem vê a primeira vez, não vai identificar que aquele Ra é o artigo. Muito bem. Só mais uma observação, uma pergunta aqui particular minha. Hum, Eu estou conseguindo ler algumas palavras no hebraico, isso com os acentos maçoréticos, sem acento eu é, não consigo. Sendo que é válido começar a ler o dicionário para saber o significado das palavras, porque eu consigo ler a palavra, mas não sei o que ela significa. Então, ah, meio que fica na minha cabeça, tipo assim, o que é isso? Ainda não consigo, aí eu tenho que ficar, eu estou querendo começar a ler o dicionário para pegar pelo menos algumas palavras e já entender alguma coisa, porque você fazer a leitura da palavra que não existe no português, você não vai entender de qualquer maneira. correto, boa ideia. Isso é outro modo de aprender também. É claro que a gente não aprende uma língua só lendo dicionário, mas é um auxílio excelente. Descobre muita curiosidade, né? Vai pesquisando ali, né? Vai folheando o dicionário e acha muita coisa interessante. Realmente, eu gosto de fazer isso também, de vez em quando, eu abro aqui e a gente vai aprendendo coisas novas, vai descobrindo. Boa ideia. Tudo é válido, né? Porque, como é outra língua, qualquer tipo de pesquisa que a gente fizer é válida porque vai auxiliar mesmo. Ainda mais dicionário, né?
E outro recurso que existe do hebraico, como a gente tem essa tecnologia hoje em dia, o Google, por exemplo, tradutor. Você pode selecionar ali língua hebraica, traduzir para o português. Ou então, língua portuguesa, traduzir para o hebraico. Isso é outro recurso também. Eu posso colocar, por exemplo, digitado português, escrevo lá, paz. Aí, traduzir para o hebraico, no Google Tradutor. Né? Então, aí ele vai traduzir para o hebraico, vai aparecer Shalom. E no Google, vai aparecer sem os sinais maçoréticos. E tem um recurso ainda de clicar ali e ouvir a pronúncia. Isso também ajuda muito. Aí aquela voz vai pronunciar a palavra Shalom. Isso também é outro recurso. Nesse caso aí, temos as Pastor, nossas restrições, porque só uma observação. sim, pode falar. Eu fiz uma pesquisa porque eu estava com uma dúvida sobre pronúncia. O que eu uso para fazer ouvir pronúncia? Para me habituar com a pronúncia, que é uma coisa que é importante. Estou usando o Hebraico Pro, site Hebraico Pro, que ele fala. Sendo que É, aí eu isso, reduzo a velocidade da fala para que ele vá falando palavrinha por palavrinha, eu boto em 50%. O normal da fala é 100, né? Aí eu isso. reduzo a velocidade do áudio para que ele vá falando palavrinha por palavrinha, e aí quando tem uma palavra que não bate com o que eu esperava de ser a fala, aí eu tentei buscar no chat GPT. Aí ele me indicou, fez algumas indicações, sendo que o chat GPT me fez uma observação, não sei se está certa, que quando você usa o Google Tradutor, ele traduz para o hebraico moderno. Ele não Sim, traduz para o hebraico bíblico. E aí, no caso, isso. vai ter uma diferença de morfologia, da fonologia da palavra. E assim, aí no caso eu teria só com o estudo mesmo do hebraico bíblico, porque ele não, o Google ele vai fazer, o Google Tradutor ele vai fazer, mas sempre para o hebraico moderno. Por isso que não tem os Moderno, isso. sintéticos. É. E às vezes a Bíblia usa palavras que não estão mais no uso no hebraico moderno. Mas tem uma beleza na língua hebraica que, mesmo sendo hebraico moderno, preserva aproximadamente 70 a 80% do que era o bíblico. É algo extraordinário. Nenhuma língua tem isso. É como um sinal de Deus na preservação da própria língua hebraica. Em torno de 70 a 80% do que é o hebraico moderno é rigorosamente o hebraico bíblico. Obviamente houve alguma mudança de... Aí tem os sotaques, né, também, mas é isso, é em torno de 70 a 80% do hebraico moderno tem todo seu fundamento, seu arcabouço todo, seu alicerce é o bíblico. É algo impressionante. Para uma língua com tantos anos, né, com séculos, com milênios já de uso, ela se preserva. Fazendo uma comparação com o português, como houve mudança. Por exemplo, eu peguei uma vez assim na enciclopédia, peguei a, a figura da carta de Pero Vaz de Caminha, aquela carta quando os portugueses vieram ao Brasil, né, descobriram o Brasil, 1500, e o escritor, o Pero Vaz de Caminha, escreveu a carta para enviar ao rei de Portugal. Aquela carta para descrever as belezas daqui da terra, o povo que habitava aqui, as características da geografia, das florestas, para descrever. Eu tentei ler aquela carta e quase que a gente não consegue entender, mesmo sendo língua portuguesa, tem que ser feita uma transcrição do português do ano de 1500
para o português do século XXI, para a gente poder entender. É impressionante. Em 500 anos, muita coisa mudou, de pronúncia, de escrita, de significado. Em 500 anos, muita coisa. O hebraico é diferente disso. Desde Abraão, Isaac e Jacó, desde Moisés, e ele está preservado até agora, quase como intacto, né? Se Abraão falava shalom, nós falamos shalom exatamente como era antes. Não houve mudança nessa palavra. Isso acontece com mais ou menos os 70% a 80% da língua. Ok? Professor, só mais uma observação. Sim, Com esse curso que nós estamos tendo aqui do hebraico bíblico, eu já estou conseguindo ler palavras com auxílio dos acentos maçoréticos. Sem eles, hoje eu não consigo ler nada. Para mim é só um monte de letras enfileiradas. É certo. possível a gente evoluir para ler sem os caracteres, né, os acentos maçoréticos? É assim, é possível por causa da prática. É claro que se torna mais difícil, mas algumas palavras, vamos pegar aqui, essa própria palavra monte, né? Pegar aqui a palavra monte, aqui, monte. Mesmo que ela esteja sem esse tracinho aqui de baixo, que é a vogal A, né? Patar, você se habitua e vai ler como rar. Porque você vai ter que encaixar uma vogal aqui. Aí é mais uma questão de lógica também. Que vogal eu vou encaixar aqui embaixo desse re? É o A mesmo, eu vou pensar no A. Pode acontecer, poderia ser um E, poderia ser um I, mas o principal que eu vou pensar é o A mesmo, é raro. Tem padrões, sim. É claro que para iniciante é mais difícil. Esse aqui, o Gadol, por exemplo, se ele estiver sem os maçoréticos, o que vai acontecer? Não vai aparecer esse camada, esse Tzinho aqui de baixo, e nem esse ponto que está em cima. Sem esse ponto, o Tzinho embaixo, que é o camada, o A, e sem o ponto de cima, mesmo assim, vai dar para ler que é Gadol, por causa do hábito, da, porque esse vaso vai continuar aqui, só não vai aparecer o ponto de cima. Ou seja, tem esses detalhes também. Algumas palavras são tão usuais, são tão práticas que acaba a pessoa conseguindo ler. É uma questão da prática. E como os judeus fazem isso em Israel, né? Eles leem na prática lá, sem os sinais mesmo. Impressionante. Professor, quando eu vou ler o texto e eu vejo a palavra Elohim, eu praticamente já leio como no português, vendo só a figura, porque eu Isso já aí, acostumei com essa palavra, porque exato, acostumou. no Exato. texto ali de Gênesis, capítulo 1, que eu gosto mais de pegar, porque o Pentateuco me fascina, é uma Sim. coisa que também os próprios deuses são muito apegados, ele repete muito a palavra Elohim. E acaba Então, você se habitua a você ler. se habitua a ler. É. Nós vamos ter depois uma análise desse primeiro versículo. Eu indo passo a passo, né? Então, nós estamos evoluindo. Depois nós vamos ter, na apostila mesmo, o versículo inteiro. Por enquanto, eu não cheguei lá. Depois vamos ter o versículo inteiro e vamos ver palavra por palavra, vamos ver como é rico. Só esse Gênesis 1:1, uma riqueza tremenda que tem ali. Já dá uma aula só sobre isso. Então, podemos prosseguir aqui, né? Sim, pastor. Muito obrigado pelas respostas. É. Então, repetindo, temos a função atributiva, que é simplesmente atribuir. Aí, no caso, não tem verbo, só está atribuindo uma característica àquele substantivo.
E temos a função predicativa, é o segundo caso, quando se faz uma afirmação sobre uma coisa. Aí no caso, está embutido aqui o verbo ser. Aqui, a árvore é alta. Ram haet. Neste caso, o adjetivo vai para frente, né? Ele vai iniciar a expressão. Alta é a árvore. Literalmente é alto é o árvore. Então, o hebraico aqui é questão do gênero também. Aí vem a outra observação. Sabemos que no hebraico não é conjugado o verbo ser estar no tempo do presente. Ele aparece no futuro, aparece no passado, mas no presente não. Como acabamos de falar, ainda não trouxemos versículos inteiros, mas vamos começar por aqui, ó, um trechinho de um versículo. Salmo 23, conhecidíssimo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então vamos ver isso no hebraico. Aqui o tetragrama, Yehová ou Yahvé, né? Literalmente aqui, essa transliteração que vem na Bíblia hebraica é Yehová. É o padrão como vem na Bíblia hebraica com os sinais maçoréticos. Então, Yehová, mas o judeu não lê dessa maneira. A gente substitui por Adonai, né? Ou seja, o Adonai, mesmo que esteja escrito Yahvé e Yehová, como estiver aqui, na leitura, automaticamente você já pronuncia Adonai. Esse é o hábito do judeu, em leitura de sinagoga, em letras de música. Os judeus têm muitas músicas, tem as músicas modernas, né, de Israel, a música pop, como tem no Brasil também, música regional, como nós temos no Brasil, né? Israel também tem a música moderna, grandes cantores, eu gosto de ouvir também, depois eu vou dizer alguns nomes aqui, dos cantores atuais. Aí, e tem as músicas tradicionais, por exemplo, salmos. Eu tenho um CD de vários salmos hebraicos, e quando aparece, como é para cantar, se ele for cantar, o Senhor é meu pastor, ele vai cantar como Adonai. Mesmo que a palavra que aparece lá é, é o tetragrama. Iod, Re, Vav, Re. É o tetragrama sagrado. Aí na leitura o judeu vai falar Adonai. Eles já padronizaram isso. Então temos aqui Adonai Roi. Olha aqui, R, o ponto em cima que é o O. Aqui o Ain, que não tem som. O Hirik, Gadol, né? O I, o pontinho embaixo mais um Iod é I. Então temos Roi. Na transcrição aqui, eu coloquei esse sinal de aspiração do grego virado para a direita, só para indicar que lá no hebraico tem um Ain. Se o sinalzinho estiver virado para a esquerda, é para indicar que tem um Aleph. E isso é só um padrãozinho que eu coloquei de transliteração. Muitos livros vêm dessa maneira. Muitos livros de hebraico têm esse padrão de transliteração. Se o sinal está virado para a direita, é para indicar que no original hebraico tem uma letra Ain. Como é uma letra muda no português, lá no início da apostila nós já indicamos isso, né? O Ain não tem som, aí na transliteração a gente só coloca esse sinalzinho. Às vezes eu até esqueço de colocar, mas enfim a pronúncia é essa, Roi, R-O-I. O acento no finalzinho, né? No I, Roi, Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Olha como é que ficou isso no português. No hebraico tem duas palavras.
E o português está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Veja o que é uma tradução, né? Para dar conta do significado, para dar um melhor sentido, usamos 6 palavras na língua portuguesa. Salmo 23, versículo 1. Aqui acontece que essa palavra roi já está embutida nela também um elemento que nós vamos estudar depois, que é o sufixo pronominal. Ou seja, é a palavra roê, que é pastor, mas ela já está aqui com um sufixo relacionado à primeira pessoa, que é o meu, né? Está embutido aqui esse pronome meu, dentro da palavra pastor. Roê, embutido aqui um sufixo que indica que é primeira pessoa, meu pastor. É lindo isso. É uma característica do hebraico que depois nós vamos ver com mais calma. Ou seja, não tem verbo ser. O Senhor é o meu pastor. Adonai Roi. Porque aqui não se emprega o verbo ser no hebraico no tempo presente. Agora vamos para a letra C aqui sobre a função predicativa. No predicativo, o artigo definido aparece junto ao substantivo, mas não aparece com o adjetivo. Vamos ver aqui o exemplo. O substantivo com artigo. Se eu quero dizer, a voz é boa. Então vamos ver aqui, em português tem aqui o verbo. Estou fazendo uma afirmação sobre a voz. Isso é atributivo, não, isso é predicativo. Estou fazendo uma afirmação, é predicativo. A voz é boa. E no hebraico, vamos começar pelo adjetivo. Tov. Tov, bom. Em português, o substantivo voz é feminino, né? É a voz. Em hebraico é o voz. É substantivo masculino no hebraico. Para nós é feminino, para eles é masculino. Então vai ser assim: Tov, hakol. Tov, bom. Ha, o artigo aqui, ó, coladinho no substantivo. Olha o artigo colado no substantivo. Substantivo kol, voz. Eu posso dizer, por exemplo, Kol Elohim, a voz de Deus. Kol é uma expressão bem usual na Bíblia, né? A voz de Deus, Kol Elohim, Kol Adonai, a voz do Senhor, bem comum na Bíblia. Então temos a palavra Kol, com Kof aqui. Tov HaKol, a transliteração. Tov HaKol. A voz é boa. Isso confunde um pouco a nossa cabeça, porque em português a gente usa o verbo ser. A voz é boa, e no hebraico não tem. Não tem o verbo. Eu só vou saber que isso é uma atributiva porque o adjetivo está na frente. Literalmente aqui temos: boa é a voz. O adjetivo na frente. Boa é a voz. E mais literalmente ainda é bom a voz. Mas eu não posso traduzir assim, bom a voz. Temos que traduzir da maneira correta para a língua receptora. Isso é outra regra de tradução de língua também. Temos que traduzir da maneira correta na língua receptora. Se a língua original é o hebraico e a receptora é o português, no caso. Poderia ser o espanhol, o inglês, o alemão, o que for. A receptora é para onde nós estamos traduzindo. Então, traduzindo para o português, eu não posso traduzir assim, bom a voz. Eu tenho que traduzir da maneira correta da nossa língua. A voz é boa. Tov hakol. Agora, avançando aqui, vamos para mais
Outras regras. O adjetivo concorda em gênero com o substantivo. Essa regra é igual do português. Por exemplo, se eu digo homem bonito, masculino com masculino. Mulher bonita, feminino com feminino. Então, essa regra aqui é igual à nossa do português. Aqui não tem dificuldade. O adjetivo concorda em gênero com o substantivo. E o gênero no hebraico é masculino e feminino. Se fosse uma aula de grego, eu teria que dizer gênero masculino, feminino, neutro. Em grego, em alemão, em russo, tem neutro. Masculino, feminino, neutro. O hebraico não tem. É masculino, feminino. Então, vamos ver aqui. O homem bom. Eu posso traduzir também como o bom homem. Aí é a estilística do português. O bom homem, o homem bom. Vamos ver o hebraico. Vai ficar raiz, ratov. Precedido de artigo aqui, precedido aqui também. É aquela regra da atributiva. Na atributiva é assim. Se tem um artigo em um, tem um artigo no outro também. Raiz. Então temos aqui o artigo, coladinho ali na palavra ish. Aqui, ish. Homem. E aqui temos o artigo coladinho na palavra tov. Bom. Que é o adjetivo. Então temos a transliteração raiz, ratov. Literalmente aqui é o homem, o bom. Mas nós não vamos falar assim no português porque não é o uso. É o homem bom. Como estamos dizendo que o adjetivo varia em masculino e feminino, então vamos ver o feminino aqui está. A mulher boa, ou a boa mulher, aí depende da estilística, e o hebraico é o padrão. Ra-Ishá, o artigo aqui na frente, Ra-Ishá, Ra-Tová. Tov é o masculino, bom. Tová, feminino. Eu tive uma professora de hebraico cujo nome era Tova, professora Tova, excelente, do curso de hebraico, professora, ou seja, o nome dela é esse do hebraico, Tová, boa, Tov, masculino, bom, Tová, feminino, boa, Raishá Hatová, a mulher boa, a boa mulher, Raish Hatov, o bom homem, o homem bom. Bem, então ele concorda em gênero, masculino e feminino. Ele concorda em número, singular e plural. Essa regra é igual à do português também. Tem que concordar em número, singular com singular, plural com plural. Mesma coisa que nós temos no português. Vamos usar essa palavra, essa expressão. A boa palavra. A palavra boa. Hadavar. Aqui a transliteração. Hadavar hatov. E aqui o hebraico, o artigo na frente. Hadavar. A palavra. O artigo na frente. Hatov. A boa. Aqui, outra vez, a questão do gênero, né? Diferença de uma língua para outra. Palavra em português é feminino, é a palavra. Em hebraico aqui, davar, é o palavra, né? É masculino. Davar. Hadavar, hatov.
a boa palavra. E no plural, o adjetivo concorda com o substantivo. Então, temos aqui as boas palavras. Ha-devarim, ha-tovim. Olha a leitura da transliteração. Ha-devarim, ha-tovim. Ha-devarim, ha-tovim. Ha, aqui o artigo na frente. Devarim. No singular é davar, no plural, devarim. O que acontece aqui, nós explicamos isso na aula sobre substantivos. Essas palavras que começam aqui com kamatz, aqui, ó, da, né? Dalet com kamatz embaixo, da. Davar. Quando ela vai para o plural, esse patá, esse kamatz, que é o a, reduz para chevá. O chevá são esses dois pontinhos, reduziu para chevá. Em vez de ser davarim, vai ficar devarim. Fica só. Quase um demudo, porque conforme a gente usa em português, né? É quase um demudo mesmo. Devarim. O kamatz reduz para chevá. Então vai ficar ha devarim, ha tovim. Aqui o tov é o bom, tovim, bons ou boas, né? Depende aqui da tradução. Ha tovim. Portanto, o adjetivo concorda em número. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também vai para o plural. Muito bem. As boas palavras. Literalmente, os palavras bons, né? Que está no masculino para eles, né? Então, é os palavras bons. Nós não podemos traduzir assim porque não é a regra do português. Temos que traduzir na regra certa da língua receptora, as boas palavras. Agora vamos ver algumas expressões, alguns adjetivos articulados em gênero e número. Agora vamos ver como fica isso no hebraico. E aqui, nesse quadrinho que nós organizamos, é algo bastante interessante. O hebraico é mais padronizado que o português, porque o português tem adjetivos de formas diferentes. Por exemplo, se eu digo menino inteligente, o adjetivo inteligente é uniforme, é chamado de uniforme, não tem outra. Aí eu coloco para o feminino, menina inteligente. O adjetivo se mantém. Em outros casos, menino bom, masculino. Menina boa, feminino. Veja, nesse caso, vai para o feminino também. Tem forma de feminino. Por exemplo, outro que não muda. Possível, trabalho possível. Palavra possível. Veja, masculino e feminino, e a palavra possível, que é o adjetivo, se mantém. Ela não se articula para feminino. O hebraico é um pouco mais padronizado que o português nesse caso. Quase todo o feminino do hebraico é desse jeito que eu coloquei aqui. Gênero e número. Olha o quadro. Do lado direito, masculino singular, depois feminino singular, masculino plural, feminino plural. 4 formas. No hebraico é assim. 4 formas. No português, não. O português depende da palavra. Pode ter uma forma só. Ou pode ter as 4. Vamos ver aqui. Bonito. No português, ó. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Aqui tem 4 formas. Então vamos ver o hebraico. E a fé. Temos aqui a transliteração. E é muito fácil de gravar.
O hebraico é padronizado na questão do gênero e número. É mais padronizado que o português. Yafé, aqui, Iode, com o Kamatsu embaixo, e A. Aqui o P, né, sem o ponto no meio, é F. E a fé, Segol aqui embaixo, o som do E. Com o Rê no final, esse Rê no final não tem som nenhum. E a fé, e a Fá, feminino. I, A, F, A, e o H no final. E a Fá. E... Desculpe. O plural masculino. Iafim. I-A-F-I-M no final. Mem sofite, M no final. Iafim. Iafot. I-A-F-O-T. Lembrando que nós já estudamos que os substantivos masculinos terminam com im. Im. E o adjetivo também. Isso vai, a língua toda é assim. Vai valer para substantivo, para adjetivo, para várias situações. Essa terminação im é o masculino plural, a não ser que alguma exceção. E nós já aprendemos também a terminação ot, que é a terminação de feminino, como Ramote, Ramote de Gileade, Ramote, ot, plural feminino. Então temos Yafé, Yafá, Yafim, Yafot. Veja que fica fácil de gravar. Yafé, Yafá, Yafim, Yafot. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Vamos ver a segunda palavra aqui. Aqui passou de uma página para outra. Vamos olhar a transliteração para poder ler isso aqui. Tem que avançar a página. Leia-se como Samear. Tem esse CH aqui, a gente vai ler como é o som do patá, né, é o som da letra het, né, aquele arrastado gutural. Samear, Smerha, Smerhim, Smerhot. Ou seja, é a palavra alegre. Veja que o alegre do português não tem forma de feminino, só tem plural. Alegre, alegres. Não tem feminino. Então vamos ver aqui o hebraico. Samer, a letra Sim, S-A, o Mem, aqui com o Seire embaixo, M-E, e aqui o patar furtivo, aquela regra que nós aprendemos do patar furtivo. A palavra terminada com het e um patar embaixo do het, no finalzinho da palavra. Aí inverte a pronúncia, em vez de ser Sameha, vai ser Samear, igual Mashiach, né? Lembra que nós comentamos sobre a palavra Messias, Mashiach, e termina assim também, a letra Het com o patar, embaixo é o patar furtivo, inverte a pronúncia. Vamos pronunciar primeiro o som da vogal. Pois não? Pastor, pergunta rápida. Sim. Nessa questão do patar furtivo, nós já vimos, sendo que eu achava que ela tinha que ser uma letra antes, ou ela pode ser 2, 3 letras antes do patar. É no final da palavra. Pode Não, observar. porque assim, eu sei que a regra é rete, Com patar rete embaixo. e aim. E aí tem que ter o patar. Embaixo. Isso. Eu não sei se eu estou confundindo o dagueche com o patar.
Eu acho que eu confundi isso, pastor. Eu Certo. confundi achando que a regra era com dagueche, mas é com patar antecedendo. Tá, desculpa. Foi eu que me confundi. Confundi o É isso. pontinho do dagueche Isso. com o ponto com o traço do patar. Ah, certo. Na verdade, não antecedendo com o dagueche, antecedendo com patar. Isso. É sempre assim, no final da palavra, aí, se apareceu uma palavra terminando com esse het e um patar como vogal, aí já sabemos que é patar furtivo. Aí na leitura a gente inverte. Em vez de falar vamos falar Aí inverte. Pode ser um AIN também. No caso do AIN não muda nada, né? É. É mais na questão do rete e do re e do rete. O É, AIN permanece a mesma coisa, sendo que isso. ele tem esse patar furtivo, ele tem que ser necessariamente embaixo dessas consoantes ou um pouco antes. Não, Só ele é embaixo. embaixo. Embaixo do RET, do RE ou do AIN. É só essas três. Mas na pronúncia, o que fica mais perceptível é o RET, porque é um som muito forte, né? Aí, Mashiach, né? É um som muito forte, aí fica perceptível. Outra pergunta, outra dúvida que eu estava tendo, porque eu vou começando a tentar a ler, e as dúvidas vêm. Sim, Eu estava fazendo um pouquinho de confusão com rete e o re. Ah, isso. o re, o resh, né? Ele é o R. É o O R. re, o re é aquele R aspirado, rose, hot dog, É o H aspirado, isso. é o H aspirado. Sendo que esse ret, ou ret, resh, ou ret, RET, né? Quando transliterado, eles usam sempre o CH. usam sempre CH. Então Às vezes, ficaria. às vezes usam só o H e depende de quem está traduzindo, né? Na apostila aqui, eu procurei colocar como CH um padrão que é muito comum, né? Por exemplo, o nome Raquel, né, que a gente tem no português. Raquel é um nome internacional, né? O americano usa também e tal. No hebraico é com het, com essa letra forte aqui nesse gutural het. No hebraico é Rachel. Aí vem para o português, pode notar que no português tem mulheres com o nome Raquel escrito com um CH. Tem muita Raquel aí que é com CH. Ou seja, transliteraram do hebraico mesmo. E tem a Raquel com Q, né? QU, Raquel com QU, que é bem brasileiro mesmo. Mas tem muita Então, Raquel mas por se eu aí que é com pronunciar, CH. se eu falar Rachel, estaria errado? Pronunciando como se fosse CH? E aí é o americano, né? Nos Estados Unidos, Inglaterra, né? Eles falam Rachel, né? Eles pronunciam o CH como do modo inglês, que é o ch, né? Eles pronunciam assim. E para o português é CH mesmo, né? Mas ninguém fala Rachel, meu nome é Rachel. Aí, aqui ninguém fala assim. Acabou se consolidando como que. Muitas palavras que no hebraico, lá no original, tem um rete, aí veio para o português como C, veio como que. Não me ocorre nenhum nome no momento, mas tem muito isso. Muita palavra que lá no original. Lembrei um nome: Ezequiel. Nome do profeta Ezequiel. No português está como quê? Com Z, né? Ezequiel. Q-U-I-E-L. No hebraico é o het. É Hezkel. O hebraico é esse, é com het.
Aí veio para o português, aí se cristalizou como QU, Ezequiel. Aí é questão da tradução mesmo. Porque é Ah, uma mas letra meio chata, porque no português nós não temos esse fonema, né? E por isso que é difícil. Uma das dificuldades de aprender o hebraico é isso. A gente conseguir ler uma letra que não tem uma correspondência no português. O H, mais ou menos tem, né? Porque a gente lembra do inglês, o house, né? O hot dog, Hollywood, a gente mais ou menos tem uma correspondência, mas esse RET aqui não tem nada em português, não tem nenhuma letra do nosso alfabeto que corresponda, por isso que dá essa dificuldade. é a letra que ultimamente, eu mais tenho tido dificuldade, é essa letra aí. Quando o senhor estava dando as aulas, perfeito, mas quando tu vai tentar ler, e você, aí começa as dúvidas. Porque aí confunde com o R, aí eu não sei, eu vou usar o reich, eu vou usar o rete, aí confunde realmente. Mas sempre que é bom gravar essa letra, pensando nela com esse som arrastado. De, ela é uma consoante gutural, né? É sempre pensar o som arrastado forte. O judeu pronuncia mais forte que o outro, o re. E o re, às vezes, é mais fraca. É o que eu disse até em aulas anteriores. Por exemplo, Elohim tem um re. O re é mais fraquinho, é o aberto, né? A letra aberta. É mais fraco. Som de H aspirado. Às vezes o judeu fala Elohim, ou fala Elohim, né? Com um pouquinho arrastado. Ou fala Elohim. O re é mais fraco. Mas o rete não, o rete puxa na garganta mesmo. É só isso. Ter isso em mente facilita o nosso estudo. Ok? Obrigado. Então temos essa palavra aqui, que é outra palavra importante também da Bíblia e do hebraico moderno também, samear. Samear, vamos voltar aqui na página, né? Samear, smecha, smechim, smechot. Esse ezinho aqui é aquela regra que eu disse. A palavra começa com kamat, lá na primeira sílaba, reduz para chevar. Aí fica um somzinho fraco do E. Às vezes nem é pronunciado, é smerrar. É quase como um E mudo mesmo, aqui vai ficar SM, né? Smerrar, smerrim, smerhot. Então temos samer, smerrar, aqui, sin, ME, a gutural reta aqui, ó, smerrar. E esse re no final aqui, que não tem som nenhum, tá no final. Smerrim, aqui é sin, ME de novo. Aqui tem o I, né? Então, e o M final, im do masculino. Smechim, smechot. Veja como isso facilita. O bonito, bonito, Yafé, Yafá, Yafim, Yafot. Alegre, Sameach, Smechá, Smechim, Smechot. A próxima palavra, outra palavra importantíssima na língua hebraica, na Bíblia, é Kadosh. Essa palavra bem conhecida nossa, né? Nas igrejas, nos cultos, nas pregações, na letra de música, nome de grupo, como nós temos a banda Kadosh aqui no Brasil, né? Kadosh, e tantas letras de músicas que a gente canta aparece essa palavra. Kadosh, santo, é o sagrado, né? O santo, sagrado, Kadosh. Kedushá, o feminino, Kedushim, Kedushot. Kadosh, santo, Kedushá, santa. Kedushim, santos. Kedushot, santas. Aqui é só seguir a regra do português. Se, se tem masculino, aí vai depender do português. Aí não tem problema nenhum, é só traduzir
Mais uma vez a leitura. Kadosh, Kedushá, Kedushim, Kedushot. Tem uma pequena variação aqui, que no singular ele está com O, Kadosh. Quando ele vai para as articulações de feminino e plural, altera para U, altera de O para U. Kedushá, alterou de O, Kadosh, alterou para U, aqui também U, e aqui também U. Só esse detalhe. Kedushá, santa, Kedushim, santos, Kedushot, santas. Outra palavra fundamental na Bíblia, bendito, Baruch, B-A, é o beit aqui, né? B-A, R, aqui é o resh, R-U, e aqui aquela letra, o Kaf. O Kaf no final é Raf, né? Raf Sofit, com esse Shevá aqui dentro, também não altera nada. É o Raf Sofit. Eu transliterei aqui com KH. Vai dar no mesmo se transliterar com CH, né? Vai dar no mesmo aqui. O som é igual do ret, né? É arrastado na garganta. Esse som arrastado vai ficar Baruch. E é o nome de um personagem da Bíblia também, né? Que ajudava Jeremias, né? Na escrita dos livros, do livro de Jeremias, das profecias de Jeremias. Baruque. Aparece Baruch para nós na nossa Bíblia em português. É o Baruch. Tem que arrastar na garganta. Baruch. Bendito é outra palavra com significado maravilhoso na Bíblia, né? Aí, de novo, aqui é aquela regra. A palavra começa com kamatz, esse som de A, vai para o plural e para o feminino, reduz a shevá aqui. B. Era ba, vai ficar só o som do B mesmo. Bruchá. Bruchá é o feminino. Bruchim, bruchot. Veja o padrão, sempre isso. Baruch, bruchá, bruchim, bruchot. Sempre esse padrão. Isso facilita muito no nosso estudo, para a pessoa memorizar as palavras. Facilita muito. Bendito, bendita, benditos, benditas. Baruch, bruchá, bruchim, bruchot. Significado maravilhoso dessa palavra também, na Bíblia. E outro significado maravilhoso, outra palavra, eu selecionei aqui nesse quadrinho, também no padrão. Aqui temos a palavra Naim, N-A, aqui o Ain, que não tem som, e M, o Mem Sofit, o Mem final. Na transliteração, eu usei de novo aqui aquele sinalzinho do grego, virado para o lado direito, para indicar que lá no original tem um Ain. Então, Naim, que também aqui no Brasil nós temos o cantor com esse nome, Naim. Já faleceu também, né? Faz pouco tempo faleceu o cantor Naim. Então, Naim, agradável, aqui também está a raiz de onde provém o nome de Noemi, outro personagem bíblico importante. Noemi, a sogra de Ruth, personagem importante. Naim, agradável. Outra vez aqui, no plural e no feminino, reduz o Kamatos para Shevá e vai ficar Neymar. Não confundir com o nome do nosso jogador Neymar. Aqui é só Neymar. Neymar, Neymim, Neymot.
Naim, Neymar, Neimim, Neimot. E no caso aqui do português, agradável, e a palavra agradável não tem, é forma fixa. O máximo que vai ter aqui é agradáveis, né? Então, Naim, Neymar, Neimim, Neimot. Temos esse quadro. Portanto, vamos dar uma repassada assim. Kadosh, começando o início do quadro. Yafé, bonito. Yafé, Yafá, Yafim, Yafot. Alegre. Samer, Smecha, Smechim, Smechot. Santo, Kadosh, Dushá, Dushim, Dushot. Bendito, Baruch, Bruchá, Bruchim, Bruchot. Agradável, Naim, Neymar, Neimim, Neimot. Muito bem. O pastor Levi, nós vamos dar uma paradinha, são 10h30. Ok, vou dar uma pausa aqui na gravação.